Que isso, minha gente, não precisa cair. E aí, pessoal, eu sou Gisele Govi e você está assistindo a Leitura Viral. Gente, passando aqui pra comentar com vocês um pouco das últimas leituras que eu fiz. Algumas foram muito boas, outras não foram tanto assim, então eu vou desembuchar e comentar tudo aqui com vocês. Se essa aqui é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Se não é a sua primeira vez no canal, eu espero que goste desse vídeo e deixe o seu like. Um beijo. Eu vou começar falando pra vocês de um livro que eu fiz unboxing dele lá nas outras redes, tá bom? É um unboxing bem curtinho, aqueles vídeos, né, de rolagem de tela, enfim. E eu lembro que eu me surpreendi muito com ele porque ele é enorme, simplesmente Lendas Japonesas, essa versão da Dark Side. E ele é realmente maior que a minha cabeça, então assim, eu pensei que ele ia ser um pouquinho menor, enfim, mas a culpa é minha, né, que eu não li a descrição. E esse livro eu comprei em pré-venda, então eu nunca tinha visto ele antes, né, na mão de ninguém. E no que consiste esse livro que você já tem noção aqui pelo nome, né, Lendas Japonesas. Ele é um livro ilustrado por essa artista, Loputin. Cara, eu conheci essa artista justamente por conta desse trabalho aqui e eu até segui ela no Instagram, porque, caros, que trabalho lindo. E esse livro eu realmente comprei ele pela capa, não vou mentir, quando eu vi eu fiquei apaixonada. Cara, olha isso, é muito lindo. Mas vamos lá, porque eu tenho algumas ressalvas. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês por dentro como é, não vou mostrar tudo, né, pra não ficar dando spoiler, não estragar também a experiência da leitura. Mas só pra vocês terem uma noção, ó, que é um livro todo ilustrado e são ilustrações muito lindas. Como é um livro que ele vai trazer lendas japonesas, pelo que eu entendi, a própria editora Dark Side, ela juntou esses contos, né, não é nenhum escritor específico que tá trazendo aqui. E aí, pra vocês terem uma ideia, são contos muito curtos que cabem em uma página. E aí, uma página é o conto e a outra página é uma arte, né, dessa artista que ilustrou o livro inteiro. Foram artes feitas exclusivamente pra cada conto. E realmente são contos muito curtinhos. Esse livro aqui, se eu não me engano, acho que se eu li ele em 1 hora, assim, no máximo, foi muito, porque realmente é só uma página a cada conto. Não chega nem a ocupar uma página inteira, sabe, esses contos. Mas vamos lá, as minhas considerações, né? Foi interessante conhecer essas histórias, porque toda cultura tem as suas lendas, né? Enfim, nós brasileiros temos bastantes historinhas e tal, que a gente conta, né, pras crianças, enfim. Então foi interessante conhecer essas lendas, mas ao mesmo tempo eu senti que elas foram muito rápidas, muito resumidas, e realmente é só uma página, assim, às vezes um parágrafo pequeno e acabou a história. Então é tudo muito sintetizado. Era uma vez isso e aquilo e acabou. E aí eu ficava, gente, já acabou. E às vezes eu não conseguia absorver nada, assim, da história, porque às vezes era só alguma coisa, sabe? Não tinha nada demais. E não dizendo que toda história tenha que ter algum tipo de lição de moral, algo assim, sabe? Mas é porque é aquele tipo de história que eu nem lembro. Não lembro mais. Eu li não tem nem um mês esse livro, eu acho. Ou tem, mais ou menos. Mas não passa de um mês. Se você tiver interesse em ler, se prepare, porque tem alguns contos que são bem grotescos, tá? Eu já aviso. Mas realmente foi um trabalho muito lindo. As artes, tanto a arte que vai representar o conto, quanto toda a diagramação, as artezinhas também que ficam aqui no final da página, com a contagem das páginas, enfim, é tudo muito bonito. Mas vamos lá, a outra consideração também. Os contos, eles são parágrafos, então apesar de ser pequeno ou grande, eles não passam dessa página, e são contos que você consegue ler muito rapidamente. Em 1 minuto, 3 minutos você termina de ler um conto. Não é nada muito robusto, não é nada muito complexo, são coisas que em menos de 1 hora você termina de ler tudo. E mesmo assim, quem revisou esse livro não revisou direito. Eu não vou mentir que isso me deixou muito chateada, porque enquanto eu li, eu acho que aconteceu em uns 2 ou 3 contos, simplesmente eu via erros de diagramação, erros de pontuação, e isso faz perder um pouco a credibilidade, né, com a editora, porque é um livro que estava em pré-venda, você tem todo um cuidado com o livro, independente se é pré-venda ou não, né? É claro que quando ele é lançado pela primeira vez, vai ter margens de erro, esses erros eles vão ser corrigidos para as próximas publicações, né, as próximas edições, enfim. Mas esse livro não é grande, é um livro rápido de ler, não é complexo e mesmo assim tinham erros. Erros que em uma leitura você consegue perceber. Quem foi a pessoa que revisou esse livro? Isso realmente foi algo que me deixou um pouco chateada, porque hoje em dia os livros eles não estão baratos, né? A gente sabe disso, ainda mais esse livro em pré-venda. Ele veio com uns mimos maravilhosos, a coisa mais linda. Vejam lá nas minhas outras redes sociais, lá, unboxing, pra vocês terem noção. Mas fica aí, né, esse meu questionamento. Dava pra ter revisado, dava pra ter tido um cuidado maior. E eu acho que esse foi um descuido muito besta, muito mesmo, levando em consideração que os textos são minúsculos e você termina essa leitura em 1 hora ou menos. Então é isso aí, Dark Side. Que isso? Me contrata pra ser revisora. Me contrata.
Bom, eu também li Loving Reaper, O Amigo Ceifador. Esse livro aqui, na verdade, é uma HQ. Eu recebi pelo Turista Literário na Malinha de Janeiro e eu fiz um unboxing. O vídeo tá aqui no canal. Deu até uma treta e tal, né? Já aproveitando aí pra você assistir se você for curioso. Esse aqui é o livro, mas na malinha também, né? É uma malinha que ela tem todo um intuito de turismo, digamos assim, porque você vai se aventurar na história do livro que chega na malinha, né? Então, na malinha você também recebe vários objetos, mimos e coisas e tal, dizem respeito à história do livro. Além desse livro, né, eu também fiz um unboxing das outras coisinhas que veio e da treta que rolou. E bom, gente, como vocês podem ver aqui na capa, Loving Reaper, O Amigo Ceifador, você vê a morte e um gatinho e umas borboletas. Então assim, eu vi isso e eu pensei, eu acho que eu vou chorar. E de fato eu chorei muito em quase todos os capítulos. Basicamente essa história, cada capítulo vai ser uma história diferente retratando a vida e a morte de animais, sejam animais domésticos, sejam animais selvagens, animais marinhos, enfim. E a parte também que mais pesa para além da historinha, que envolve tanto a morte e também alguns envolvem a vida, é que no final de cada capítulo tem algumas informações acerca dessa história envolvendo esse animal específico. É assim, ó, só mostrando aqui, deu de ver? Nesse capítulo específico é um capítulo que fala um pouco sobre um gatinho preto, enfim, e aí traz essas informações que são dados reais, estatísticas reais, que a autora pesquisou e trouxe pra essa HQ, né, no intuito de informar, sensibilizar e conscientizar as pessoas, né. E aí nesse capítulo específico, né, que eu comentei dos gatinhos pretos, vai trazer informações tristes, né, enfim, querendo ou não, sobre a vida dos gatos pretos, como que eles são desprezados, muitas vezes sofrem preconceitos infundados, enfim. E esse livro ele vai trazer também, né, obviamente de outros animais também, dados e estatísticas como animais marinhos, animais domésticos, animais selvagens, animais que já entraram em extinção, se eu não me engano, e ou animais que estão entrando em extinção, e tudo por atos humanos, né? Tudo a gente que tá causando nesse mundo e o que a gente poderia fazer pra evitar. E é muito interessante porque tem até alguns capítulos que mostram alguns sites, algumas ONGs que você pode estar entrando em contato pra contribuir também. Então realmente assim é uma leitura delicada, uma leitura que realmente eu acabei chorando muito. E essa é uma leitura muito rápida, gente, eu acho que eu li em uns 40 minutos. Claro que no meio eu dei uma pausa pra chorar, e depois que eu me recuperei eu voltei a ler, mas realmente é bem rapidinho de ler. Agora esse próximo livro aqui que eu vou dizer, eu só te digo uma coisa. Agradeça por você ser brasileiro e agradeça por você existir na época em que esse livro existe, tá bom? O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. É um livro espetacular. Para além de ser um livro nacional, ele é um livro que vai trazer muita brasilidade. É um livro que eu amo de paixão. E enquanto eu fiz essa leitura, já vou comentar um pouco sobre ele, mas enquanto eu tava fazendo essa leitura, foi uma releitura, porque eu li ele em 2020. Foi um dos meus livros favoritos da vida e eu pensei, eu vou reler. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uma lista de livros para reler esse ano, que eu tô muito numa vibes assim de releitura, livros que eu amo e não sei o que. Inclusive esse aqui é o segundo que eu reli esse ano já, então dá uma olhada lá no vídeo pra você ver os livros que eu selecionei. E aí enquanto eu relia esse livro, ele tem tanta brasilidade, tem tantas questões culturais que são intrinsecamente só nossas e ninguém pode tirar da gente, que eu ficava pensando, cara, eu não sei se esse livro ele já foi traduzido pra outros países, mas se algum dia ele for, não vai ser a mesma coisa. E são gírias, e são modos de falar, e são modos de tratar outras pessoas, e são referências brasileiras muito específicas, enfim, que eu ficava, cara, não tem como traduzir isso daqui, então a experiência da gente enquanto brasileiro lendo isso daqui é surreal, é outra coisa. E ele é um livro que ele vai trazer toda uma pitada de humor, a forma como ele é contada é uma forma muito divertida, então você se diverte muito lendo esse livro. Eu lembro que eu me diverti pacas, meu Deus. Alguém ainda fala isso, divertir pacas? Não sei. Mas eu me diverti demais lendo e eu reli esse livro, como eu comentei, né? E eu me diverti igualmente, se não mais. Mas vamos lá à história, né? Basicamente, o Alto da Maga Josefa vai tratar sobre o Toninho, que ele é um caçador de demônios, e a Maga Josefa, que ela simplesmente é a filha do diabo. Isso mesmo, espero que meu vídeo não seja boicotado por falar essa palavra, mas enfim. E como ele é um caçador de demônios, né, naturalmente você pensa que ela seria o quê? A presa dele, a caça dele, enfim, aquilo que ele iria matar, certo? Só que a Josefa chega com uma proposta diferente pra ele, tipo assim, cara, eu quero te ajudar, vamos caçar demônios, monstros, enfim, juntos. E aí ele fica tipo assim, isso não faz sentido. Só que aí ela começa a demonstrar que ela realmente tem interesse em fazer isso, em fazer coisas do bem, porque ele é um caçador de demônios nessa época que se passa em 1950,
1960. E existem, tipo, muitas coisas ruins que vão acontecendo por causa desses monstros. Seja demônios, seja vampiros, seja lobisomens, sereias e não sei o que. Então todo esse misticismo vai estar em volta aqui dessas histórias. E aí ele fica, oxe, mas a filha do diabo tá querendo me ajudar, como assim? E ela realmente ajuda ele nos primeiros casos. E ela tem muita sabedoria, se eu não me engano a Josefa tem mais de 600 anos, alguma coisa assim. Então a bicha, ó, ela é das antigas, mas ela é mais ou menos uma mulher assim de uns 35, 40 no máximo, entendeu? E com a sabedoria dela e tudo que ela conhece, sabe? Todo o poder dela também, porque ela é bem poderosa, ele pensa, cara, vamos unir então o útil ao não tanto agradável, porque, né, enfim, eles acabam trocando muitas farpas, é muito bom, é muito engraçado. E aí eles acabam se unindo nessa aventura e a cada capítulo eles passam por uma missão diferente em que eles tentam desvendar mistérios de coisas que estão acontecendo ali aos arredores, enfim, né, eles vão viajando pra cada lugar específico que tá acontecendo as atrocidades no Brasil. E, gente, é sério, assim, é que nem eu comentei no início, é indescritível dizer um pouco mais sobre essa história, é um dos meus livros favoritos da minha vida, 5 estrelas favoritado, Paulo Siviero, eu te amo! Ah, lembrando também que essa é uma história brasileira que se passa no Nordeste, então tem muita referência nordestina, mas eu que sou do Norte, especificamente Roraima, que é um estado que tem muita miscigenação com o povo nordestino, principalmente os maranhenses, eu peguei muita referência, muito, eu também tenho família nordestina, né, então eu peguei muita referência e isso foi tudo demais, tudo na carreira. Mas até pra você que não tá, assim, muito por dentro, não entende muito desse eixo Nordeste, Norte, enfim, não tem problema nenhum, tá? É bom que aí você começa a conhecer um pouco mais, que as referências são muito boas e eu acho que você vai se divertir demais lendo esse livro, né? Tô recapitulando, temos brasilidades, temos misticismo, temos diversão, hahaha, piadinhas e muito mistério. Ai, é tudo de bom, meu Deus. Ele tá muito lindo essa edição. Eu li ele na época que não tinha a versão física ainda, era só e-book. E só mais uma última coisa pra comentar, pra eu já pular pro outro, é que a Paula Siviero, ela tem uma escrita maravilhosa. A escrita dessa mulher, ela é envolvente. E ela te pega de um jeito incrível. Não é uma escrita exatamente complexa, não é robusta. É aquele tipo de escrita que te envolve, sabe? E que te faz imaginar mil coisas. Você consegue entender perfeitamente o que tá acontecendo. É tudo muito bem escrito, de uma maneira muito fluida, sabe? Não fica ali uma coisa muito padronizada ou muito robótica, enfim. É muito fluido mesmo. Na primeira página, quando eu tava lendo, eu já não lembrava mais de quase nada, mas o pouco que eu lembrava, eu lembro que eu tava no metrô, lendo assim. Primeira página, aí eu... Ah, eu lembrei porque eu amo essa história. Simplesmente, assim, eu amo. Então a escrita dela é maravilhosa, ela sabe contar histórias muito bem. E aqui atrás tem uma pessoa que escreveu o seguinte. Jim Anotsu, que é o autor de Han e o Sino da Divisão, escreveu: Paula tem uma escrita maravilhosa que precisa ser descoberta por todos aqueles que gostam de boas histórias. Então você gosta de boas histórias? Tá aqui, ó. A gente tem que aproveitar as coisas, tá bom? A gente tem que aproveitar que a gente é brasileiro. E a gente vive na mesma época que esse livro foi lançado. Então, assim... E se você estivesse interessado por esse livro, eu já te faço um convite. Compra com o meu link da Amazon. Mas, gente, sério, eu vou deixar todos os links de todos os livros que eu falar aqui na descrição, tá bom? Pra você que queira adquirir esses livros. Mas eu também vou deixar meu link geral, que é o link que você pode comprar qualquer coisa que tiver na Amazon. E você vai estar ajudando demais o Leitura Viral. Porque talvez, desde perceber ou não, o canal ainda é bem pequeno, eu não recebo nada por ele, eu não monetizo, enfim. Então, todo o esforço e trabalho que eu trago aqui pro Leitura Viral, né, ainda não é recompensado, remunerado financeiramente. Então, você comprando pelo link da Amazon, que é o meu link de afiliado, você não vai estar gastando nada com isso, mas vai estar me ajudando demais e ajudando o canal a crescer. Então, eu agradeço demais. Bom, eu também li Todos os Santos Malditos da Meg Stiefvater. Ô, meu bichinho, eu pensei que eu nunca ia te desencalhar, cara. Eu tentei ler ele em 2020, só que acho que foi em 2020... Não lembro. Mas o que acontece? Acabou que eu não consegui ler, mas foi por uma questão mais pessoal mesmo, tá? Eu não tava muito assim na vibe de ler livros e tal, e acabou que eu abandonei no início. Mas uma coisa que eu lembrava era, cara, Meg Stiefvater sabe contar muito, mano, uma história. Essa mulher, eu não sei o que se passa na cabeça dela. Às vezes eu queria abrir assim a cabeça dela e dar uma olhada assim, investigar esse cérebro, porque eu não entendo. Eu já li dela a saga dos Garotos Corvos, que eu amo demais, que é uma das minhas sagas favoritas. E aí eu resolvi comprar esse livro também, porque é dela, né? Enfim. Mas ele é um livro único, tá? Você começa essa história e termina nela também, então ele não é tão grosso também. E, gente, a Meg Stiefvater, ela conta histórias de uma forma muito louca. Ela cria cenários e enredos muito mirabolantes, mas ela sustenta de uma forma que, se você não soubesse que é um livro, você acreditaria que essa história é real. Ela escreve tão bem, eu não sei explicar. É surreal a maneira como essa mulher escreve histórias, é sério. Eu nunca li nada parecido pela forma como ela escreve.
pela forma como ela narra e pela forma como ela constrói toda a história. Aqui em Todos os Santos Malditos, você lê o nome santos, você pode até pensar que envolvem esses santos comuns que a gente conhece, de religião católica, enfim, mas não é exatamente isso, apesar de que envolve sim religião, mas não é um livro religioso. Ele tá mais voltado pro misticismo, sabe? Essa questão de fé, religião, enfim, ela acontece nesse livro de uma forma um pouco mais sobrenatural. É muito difícil de explicar esse livro, tanto que pra mim foi uma leitura muito louca, porque eu não li nada, não li sinopse nem nada. Pra quem não me conhece muito ainda, eu não gosto de ler nada sobre o livro, eu vou ler sem saber de nada. E acabou sendo muito interessante essa experiência. Mas tentando resumir pra vocês, existia uma família que era uma família mexicana, ali acho que na fronteira do México e Estados Unidos, se eu não me engano, que eram os Soria, e eles eram uma família de santos. Santos são pessoas que conseguem efetuar milagres. E nessa história, esses santos, eles meio que efetuavam milagres para peregrinos. Só que era um santo por geração, sabe? Era um santo por vez. Tipo assim, o fulano é o santo que existe agora aqui nessa família. É ele que vai estar efetuando os milagres aí da galera. E aí essa família Soria acabou criando mesmo do zero um vilarejo que se chamou Bicho Raro. Então é meio que uma cidadezinha bem pequenininha, assim, um vilarejo mesmo com algumas casas, que é basicamente composto por toda a família Soria e os peregrinos. Atualmente, a família que reside ali não é a família que criou esse vilarejo, tá? O Bicho Raro. São, acho que décadas depois da criação, enfim, é um bom tempo depois de que esse vilarejo foi construído. E, como eu falei, ali moram toda essa família, né? É mãe, é pai, é tio, é irmão, é primo, é não sei o que, das quanto. É bastante gente. E os peregrinos são essas pessoas que vão até lá em busca do seu milagre. Mas o que acontece? O milagre não é tão fácil assim de ser recebido. Quando você vai lá pedir um milagre, você tem que ter noção de que você vai passar por duas fases. A primeira é a fase da escuridão e a segunda é a fase do milagre efetivamente. O que seria isso? Demorou um pouco pra eu entender o que seria isso, mas eu vou tentar resumir de uma maneira bem simples, que não dê tanto assim de informação pra não estragar também a história. Mas basicamente a escuridão, ela é algo que te atinge na tua vida, que vai fazer... É como se fosse uma provação. Vai fazer você passar por coisas na tua vida até que o milagre de fato seja atingido. É tipo como se a tua vida fosse atingida por uma coisa ruim, você vai ter que aprender a viver com isso e tirar lições de vida em relação a isso. No momento que você compreender, elaborar essa situação, é o momento que o milagre vai te atingir. Então você não sabe quando isso vai acontecer, você não sabe quando o milagre vai chegar, você não sabe se vai demorar, se não vai, se vai ser anos, se você vai morrer e não vai conseguir ter atingido o milagre, sabe? E esse milagre atinge a galera de uma maneira muito peculiar, muito esquisita. E eu vou dar só um exemplo, tá? Eu lembro que enquanto eu lia, eu não tava entendendo direito ainda o que era essa escuridão. Aí aos poucos eu fui vendo como que atingia cada pessoa e eu ficava assim, ó, o que tá acontecendo? O exemplo que eu vou dar é de duas irmãs gêmeas que elas foram em busca, né, de seus milagres e chegando lá, né, quando elas aceitaram e foram passar pelo processo da escuridão, simplesmente surgiu uma cobra, envolveu elas duas e elas ficaram meio que grudadas, unidas, né, pela essa cobra. E a cobra tem duas cabeças, uma numa ponta e outra na outra, meio que representando a cabeça de cada uma das gêmeas, digamos assim. E elas tiveram que conviver assim, né, até o momento que elas possivelmente iriam atingir o milagre ou não. Aí essa parte a gente já não sabe, né, se realmente aconteceu ou não. As outras coisas são muito mais loucas, mirabolantes, enfim, mas eu não vou falar mais. E o que acontece? Os Soria, que é essa família, né, de santos, eles não podem ajudar os peregrinos além dessa questão do milagre. Então os peregrinos chegam lá, né, vão até o santo específico do momento. Aí acontece essa questão aí da escuridão e tal. Mas após isso, os peregrinos começam a morar nesse vilarejo e eles só podem ir embora de Bicho Raro depois que o milagre atingir eles. Então assim, eles podem ficar lá por muito tempo. A gente não sabe, é relativo. Só que os Soria, a família, né, eles não podem ajudar nem indireta e nem diretamente esses peregrinos. Eles não podem ajudar com nada, eles mal podem se comunicar, sabe? Eles não podem ajudar dando uma comida, falando alguma palavra de conforto, nada, não podem fazer nada. Então eles evitam o completo contato. Por quê? Porque no passado, alguns santos, né, da família Soria, não só os santos, mas a família no geral, enfim, porque todos eles são santos, mas tipo, é como se só um pudesse ser naquele momento, entendeu? Vamos lá. No passado, eles tentaram ajudar alguns peregrinos de forma indireta, sem perceber que estava ajudando e coisas horríveis aconteceram com eles. Ou seja, a escuridão atingiu eles, só que de uma forma muito mais intensa e muito mais acelerada e acabou matando essas pessoas. Então eles evitam a todo custo ajudar os peregrinos para que a escuridão não atinja eles e eles não morram. Aí aqui você vai conhecer essa família toda, gente, é muito personagem, você acha que você vai ficar doido. Todos os personagens, eles são muito bem construídos, então você consegue diferenciar perfeitamente qualquer um ali, sabe, um do outro. E aí nessa história
história a gente tem o Daniel, que ele é o santo atual, ele tem 16 anos, o bichinho, e ele acaba simplesmente se apaixonando por uma peregrina. E ele acaba fazendo o quê? Isso mesmo, ajudando ela. Aí ele resolve fugir pro deserto pra poder viver essa parte, né, da escuridão, enfim. E como ninguém pode ajudar ele, nem a família dele, o História não podem ajudar de jeito nenhum, ele tenta fugir sem que ninguém saiba mais ou menos, sabe? Gente, sério, esse livro aqui é uma loucura, assim. Aí eu vou mostrar só mais uma coisa pra vocês que eu termino de falar dele. Aqui atrás tá escrito assim: eis algo que todo mundo quer, um milagre. Eis algo que todo mundo teme, o que é preciso pra conseguir um. E esse formato aqui de eis algo que todo mundo quer e eis algo que todo mundo teme é a forma como ela introduziu praticamente todo personagem relevante nessa história. E eu achei isso incrível. Aqui tem uma personagem que basicamente ela é narrada assim: eis uma coisa que ela queria, ter 2 dentes de ouro onde ninguém pudesse vê-los, mas ela saberia que estavam ali. Eis uma coisa que temia, ter de preencher formulários antes de consultas médicas de qualquer tipo. Gente, isso é um resumo perfeito. Sei que não vai resumir a vida inteira da pessoa, mas só de você ler isso, uma coisa que a pessoa teme e uma coisa que a pessoa quer, você já consegue entender um pouco desse personagem. E eu achei isso genial, genial. E em cada personagem são coisas muito específicas, muito intrínsecas de cada um, não são coisas simples, como vocês viram aí, entendeu? Ao mesmo tempo coisas que você se identifica ou não, então é muito criativo, é muito interessante. Então realmente pareciam muito pessoas reais, pessoas palpáveis, e era muita gente. Eu nem me apeguei tanto assim a essas pessoas, porque era muita gente, tanta coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo eu ficava fascinada com a forma como esse livro foi escrito, foi desenvolvido, essa história mirabolante, mesmo assim a mulher consegue sustentar. Sério, que loucura. E é isso, gente, eu recomendo muito esse livro, eu dei pra ele, eu fiquei em dúvida ainda se eu dava 4,5, 5 estrelas, eu ainda tô, na verdade. Porque, apesar dele ter sido surreal e incrível, eu não consegui me apegar tanto assim aos personagens, porque, apesar de ser uma história profunda, é um livro um pouco pequeno, então, tipo assim, é muito personagem, é muita coisa acontecendo, pra mim faz sentido realmente não se aprofundar tanto em cada personagem, ao mesmo tempo que você consegue conhecer bastante desses personagens, o suficiente pra você entender o que eles fariam, uma coisa que eles temem, uma coisa que eles querem, enfim, é muito complexo. Então eu ainda tô confusa entre 4,5 e 5 estrelas, mas assim, de fato, essa mulher sabe contar histórias. Agora vamos para as últimas 2 leituras que eu fiz, que elas não foram tanto assim, entendeu? Foram um pouco decepcionantes. Vamos lá. Eu li O Trono do Prisioneiro, da Holly Black. Esse livro aqui, ele é o segundo e o que fecha a duologia do Herdeiro Roubado. Eu li esse livro acho que uns 2 meses atrás, e eu também fiz um outro vídeo, né, comentando leituras, então o último vídeo de comentando leituras e o único até agora, pra além desse daqui que eu tô fazendo, enfim, eu falei um pouco sobre o Herdeiro Roubado, esse livro aqui, né, que eu li, e aí eu fiquei muito ansiosa pra já ler o segundo e finalizar essa história, que basicamente é uma duologia que se passa 8 anos após a trilogia do Príncipe Cruel, da Holly Black, né. Então assim, eu não vou comentar muito sobre esse livro, mas eu vou trazer algumas ressalvas que não são spoiler, tá? Então pode ficar, ó, tranquilo. Bom, o que acontece é que no último livro, né, obviamente, a maioria dos livros, quando eles têm continuação, eles vão, né, terminar de uma forma que você fica desesperado pra ler, né, o próximo. Geralmente acontece alguma polêmica, alguma coisa, enfim. E realmente aconteceu naquele. E aí eu pensei, meu Deus, o que vai ser agora? Como é que vai ser essa continuação? Eu fiquei muito empolgada. E uma coisa que eu comentei no último vídeo é que O Príncipe Cruel foi uma trilogia que fez muito sucesso. E eu, particularmente, não gosto muito quando um autor, ou algum artista, alguma produção, enfim, qualquer coisa, surfe na onda de algum produto que eles fizeram e fez muito sucesso e acaba fazendo coisas a mais em cima disso, entende? E aí, quando eu li O Herdeiro Roubado, eu não li com tanta expectativa assim, fiquei meio assim, apesar de que eu amo a Holly Black, ela é uma das minhas autoras favoritas. Só que O Herdeiro Roubado acabou me surpreendendo, sabe? De certa forma, tem mais coisas lá no meu vídeo, aí você vê lá que eu comentei, mas de fato acabou me surpreendendo muito, então eu criei expectativas pro Trono do Prisioneiro, né, minha gente? Óbvio. Só que o que acontece? Essa polêmica que eu falei que aconteceu no primeiro livro, pra poder, né, trazer a história do segundo, virou a história um pouco de cabeça pra baixo, mas de uma maneira que eu não achei que a autora conseguiu sustentar. Ai, Holly Black, você me paga. Não esperava isso de você, Mona. Tipo assim, eu tinha gostado dos personagens lá do primeiro livro, e nesse aqui eu fiquei com tanta raiva de um dos personagens, que pra mim, se esse personagem morresse, eu não ia ligar. Teve uma hora que eu torci por isso, inclusive, morre logo, saco. Eu realmente achei que o desenvolvimento desse livro, como as coisas foram se decorrendo, sabe? As justificativas que a autora trouxe pra certas coisas acontecerem, eu fiquei tipo assim, não. Eu não vou passar pano. Não achei nada justificável, não achei fluido, não achei interessante. Eu achei que não fez sentido as escolhas que a autora tomou pro rumo desse livro aqui, pra chegar no final. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Então, ao mesmo tempo que eu tava gostando desse livro, porque eu adoro o mundo férico, o mundo das fadas da Holly Black, então voltar pra esse mundo me dá essa nostalgia, sabe? Eu amo. E também porque nesse segundo livro, ele traz muitos personagens da trilogia inicial do Príncipe Cruel, então eu matei muita saudade dos meus amores. Pra quem não sabe, eu amo a trilogia do Príncipe Cruel. Teve vários aspectos que
foram muito bons pra mim, mas o foco principal, né, que são com os personagens principais, enfim, o casal, né, sempre tem um casal nas histórias da Holly Black, enfim, o Oak e a Ren, né, e aí eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo como que isso chegou dessa forma, como que se desenvolveu pra isso, como que desencadeou pra isso. Não foi nem um pouco justificável pra mim, realmente achei complicado, eu não vou nem dizer que foi fraco, eu achei complicado, porque ela sabe criar tramas políticas muito bem, mas foi mais a questão das intrigas pessoais entre os personagens que desencadeou umas coisas que eu não entendi, como que foi acontecendo, sabe? As intrigas políticas foram interessantes sim, eu entendi algumas coisas, no sentido de entender as motivações e tal, mas essas questões pessoais que eu falei, de intrigas, né, entre os personagens, as motivações, eu não entendi, não tive empatia nenhuma, eu não tô nem aí. Fiquei muito chateada, sim, Holly Black, eu não acredito em você, que você fez isso comigo. Não acredito nisso. Então, realmente, esse livro acabou sendo um pouco decepcionante pra mim. Eu pensei em dar pra ele 3 estrelas, porque, como eu falei, é um livro bem escrito, porque a escrita dela é muito boa, é um livro muito bem descrito, porque se passa num mundo mágico, enfim, todo aquele mundo louco que ela escreve e tal. Gostei de ter revisitado os meus personagens, entender como que tá, né, o reino de Elfhame 8 anos após a trilogia, enfim, tipo, várias coisas foram legais de aproveitar desse livro. E eu não vou falar mais nada, né, pra não dar muito spoiler, enfim, sobre essa história, mas realmente eu fiquei confusa, assim, com algumas coisas e pensei... Não. Certas coisas davam pra ter sido resolvidas muito tranquilamente. Não precisava disso tudo. Não precisava dessas coisas aí que eu não vou dizer quais são. E por último, e sendo muito sincera, eu tô até com medo de mostrar esse livro aqui, porque eu ainda não vi ninguém falando mal dele. Todas as pessoas que leram esse livro, eu juro. Não tô querendo dizer que, eu sou a única. Meu Deus, será que eu sou a única? Claro que não. Deve ter pessoas que não gostaram. Mas eu não vi. E olha que eu vi muita gente falando sobre ele. Que foi Noiva, da Ali Hazelwood. Bom, a Ali Hazelwood tá que tá, né, no mercado literário, a gente sabe, porque ela tá com vários livros aí publicados. Um sucesso do TikTok, não sei o que das quantas. Enfim, a mulher tá que tá, né? Mas a Ali Hazelwood, eu li o primeiro livro dela, né? A Hipótese do Amor. Só que quando eu li ele em inglês e ele nem tinha chegado no Brasil ainda. Então foi uma leitura muito boa. Eu gostei muito. Inclusive, eu até fiz um sorteio de A Hipótese do Amor, do livro físico, né? Em português. Lá no Instagram do Leitura Viral. Então eu tô sempre fazendo sorteio por lá. Inclusive, se você tiver algum interesse, enfim, já dá uma checada lá na rede social. Mas enfim, eu gostei muito da Hipótese do Amor, só que eu não li os outros livros dela, né? Os publicados, enfim, aqui no Brasil, todos os outros, eu não li mesmo. E aí eu vi que simplesmente esse livro estava em pré-venda, né? Lançou esse ano aqui no Brasil, no mundo todo, enfim. Noiva queria trazer uma história agora paranormal. Seria a primeira vez da autora se aventurando numa história de fantasia, né? Envolvendo basicamente um romance com uma vampira e um lobisomem. E não foi isso que a gente aprendeu em Crepúsculo. Aí eu pensei, cara, interessante, vamos ver o que essa mulher vai abordar aqui nessa história, né? E o que acontece? Basicamente, nessa história, existem 3 povos que eles convivem de certa forma, sabe? Eles coexistem entre si, que são os licanos, os lobos, né? Vampiros e os seres humanos. Cada um ali no seu terreno, diplomaticamente falando, sabe? Nas suas terras, enfim. Cada um sem tentar ali ficar incomodando o outro. E durante muitos anos teve muita guerra entre esses povos, principalmente entre os vampiros e os lobisomens, enfim. Então, durante muitos anos foram sempre eles tentando seguir com questões diplomáticas, algumas soluções diplomáticas para tentar resolver certas intrigas, né, e conflitos. E aí chega nesse momento em que a Misery, primeiramente, Ali Hazelwood, por que você escolheu esse nome pra ela? Eu queria muito entender isso. Misery? Miséria? Como assim? A Misery, ela é filha, esqueci agora o nome do cargo dele, mas é como se ele fosse o presidente dos vampiros, o pai dela. É tipo um alto escalão mesmo, e ele que comanda ali essa instituição dos vampiros e tal. E aí, pra assinar um tratado de paz, digamos assim, entre eles e os lobisomens, ele basicamente resolve fazer um casamento entre a filha dele e o alfa, né, dos lobisomens desse grupo específico, dessa região onde eles convivem, que é o Loe. Então você meio que já entende que eles são meio que rivais, né, eles são espécies que se odeiam, mas eles tentam fazer esse casamento acontecer de uma forma um pouco forjada, digamos assim, mas é mais um esquema diplomático mesmo pra tentar trazer a paz entre eles e tal. A Misery vai ter que morar lá junto com os lobisomens, enfim, então tipo assim, ela é filha do presidente, ele realmente arriscou alguém da família, né? Então ele confiou essa pessoa a nós, enfim, toda uma situação. Só que acontece, a Misery, ela não ia aceitar isso, ela não tem um bom relacionamento com o pai dela, mas ninguém precisa saber, né? Mas ela não tem um bom relacionamento com o pai dela e tal, eles não se gostam e não sei o quê. E aí a Misery, ela tem uma amiga, que é praticamente uma melhor amiga dela, uma irmã, que elas convivem desde criança, e que basicamente é como se fosse a única família dela, sabe? E elas são grudadas desde sempre, já moraram juntas, enfim. Essa moça é a Serena, se eu não me engano, Serena, não sei como é que fala, Serena. A Serena, ela basicamente some, sem deixar rastros, sem ninguém entender o que aconteceu. Só que a Serena também, ela é meio que sozinha no mundo, ela só tem também a Misery. Então, a Misery vai lá, tenta fazer denúncias, enfim, registrar BO
essas coisas, mas não dá em nada. Aí ela, por si própria, acaba querendo investigar essa situação pra entender o que aconteceu com a amiga dela, né? Melhor amiga dela, irmã dela, enfim. E aí ela descobre lá no momento que ela entra no apartamento da amiga dela, sem querer, assim, ela percebe um papel com as iniciais, né? O nome do Louie. E aí esse nome ficou na cabeça dela, ela tentou pesquisar um pouco sobre ele, enfim. E aí quando o pai dela chega e fala, você vai se casar com o lobisomem? Ela fica tipo assim, não. E ele fala, é com o fulano? Aí ela, meu Deus, na cabeça dela, né? Meu Deus, é ele o nome que eu encontrei lá, não sei o que, no apartamento da minha amiga, não sei o que. Aí ela, vou fazer isso, eu vou me casar com ele por ela, porque aí assim eu vou descobrir o que tá por trás disso daqui, porque que ele tá envolvido no desaparecimento da minha irmã, da minha amiga. E aí é isso, né, basicamente, é assim que ocorre, né, e vamos lá, é uma história de romance, então vai ter todo o envolvimento entre eles, é uma história que vai ter cenas picantes, cenas hot, né mesmo, e vai também ter toda essa questão do mistério em relação à amiga dela. O que acontece? Eu sei que a escrita da Ali Hazelwood, ela surgiu de uma escrita de fanfic, né, ela simplesmente foi jogada no mercado literário porque as fanfics dela fez muito sucesso, e até com o tempo ela começou a se sentir um pouco pressionada, né, tipo, ela não se achava uma autora tão boa, qualificada, enfim. Mas a Mona faz o seu sucesso, não é mesmo? Como eu li a Hipótese do Amor e eu gostei muito, eu pensei, cara, não tem o que ela errar aqui, entendeu? A escrita é fluida, a escrita é legal, a escrita não é nada muito robusto também, enfim, é uma escrita muito tranquila. Eu percebo, sim, que aconteceu toda uma evolução na escrita dela, do primeiro livro que eu li pra esse daqui. Ela conseguiu desenvolver um pouco melhor a história, sabe? Trazer mais informações, mais desenvolvimento. E uma coisa também que é muito positiva pra mim, que eu gostei bastante, é que a Misery, ela é uma personagem muito engraçada. Ela é aquele tipo de personagem que ela não tem papas na língua, ela fala mesmo quando tem que falar, ela habla e habla. Ela também acaba sendo muito irônica, sabe? Quando alguém chega pra ela e faz uma pergunta muito óbvia, ela fica tipo assim, sério? Não sabia? Muito irônica nesse sentido e eu adoro isso. Então ela em si, a Misery, eu gostei bastante, ela é uma personagem muito incrível. Mas pra além disso, eu não achei o mundo em si bem desenvolvido, essa questão dos licanos, dos vampiros. Eu achei que ela trouxe artifícios muito mal elaborados pra te inserir dentro dessa história, sabe? Porque, tipo assim, apesar de ser uma vampira, lobisomem e tal, a gente já conhecer esses seres, né, por meio da mitologia que a gente conhece, por meio do senso comum, enfim, tem muita coisa que é diferente quando você vai abordar esses seres, né? Por exemplo, em Crepúsculo, os vampiros não brilham no sol? Pois é, isso é uma coisa muito específica de Crepúsculo, né? Aí, pra ela trazer essa ambientação pra você entender o que os vampiros podem fazer e o que não podem, se eles refletem no espelho ou não, se eles têm aversão à área ou não, enfim, coisas que são do nosso imaginário, da nossa cabeça aqui, dos seres humanos atualmente, né, no mundo em que a gente vive, ela trouxe pra cá em meio de diálogos, tipo assim, um vampiro conversando com uma humana, e a humana, tipo, nossa, mas eu jurava que vocês não apareciam em espelhos, eu jurava que vocês tinham aversão a alho, e aí o vampiro, tipo, ai, mano, nada a ver, isso daí é coisa que vocês inventam e tal. Eu fiquei tipo, cara, como assim? Pra gente tem tudo isso, a gente tem esse senso comum, essas crenças de que vampiros não são, né, figuras reais, mas que eles fazem essas coisas, né, nas histórias, enfim, que as histórias que foram surgindo ao longo do mundo, né, enfim, são histórias que foram caindo no imaginário popular, então, né, certas coisas acabaram sendo enraizadas. Tem histórias que os vampiros mais tradicionais, eles realmente têm aversão a alho, não aparecem no espelho, enfim, né, mas tem histórias mais atuais em que isso não acontece. Só que assim, se nesse mundo os vampiros já existem há tanto tempo quanto os humanos, há tanto tempo quanto os lobisomens, da onde que surgiu essas ideias errôneas do imaginário popular? Foi os vampiros que jogaram essa fake news aí pros seres humanos, e aí os seres humanos ficaram jogando essas fake news entre si sem saber que era fake news, e aí depois se instaurou esse caos. Não caos, mas enfim, vocês entenderam. Aí eu fiquei tipo, ai, mano, é desse jeito que tu quer me contar que a vampira, ela tipo, não come alho, ou que ela come alho, enfim, nem lembro se não come alho. E outras coisas também eu achei mal desenvolvida nessa questão mais fantasiosa, enfim, da construção do mundo e tal. E o que acontece? Como eles dois, eles são um casal, né, eles vão casar e tal, mas eles são de espécies diferentes e de espécies rivais, eu esperava um pouco mais de enemies to lovers, sabe? De inimigos para amantes. Mas eu achei isso um pouco fraco, não achei muito não. Eu achei que não teve muito disso. Não sei se foi a proposta exatamente, mas é uma coisa que você espera quando você sabe que duas espécies rivais vão se casar, enfim, né? Vão ser forçadas a algo. As questões diplomáticas também eu achei meio... entendi e tal. Eu entendi que teve um desenvolvimento bacana, mas... eu achei um pouco fraco, sabe? Eu achei um pouco fraco. E eu não quero parecer, tipo assim, sei lá, palestrinha que quer ficar colocando defeito em tudo. Não, gente, eu queria muito ter gostado desse livro e eu li com muita expectativa. Se vocês verem meu livro de unboxing, que eu ganhei ele de aniversário, como eu fiquei doida quando eu recebi esse livro. Então, assim, eu tava com bastante expectativa, mas não foram expectativas gigantes que eu criei. Apesar de que já tava todo mundo falando bem, muito bem, o tempo todo. Foi porque, tipo, eu já li o livro da autora, sabe? Foi um livro que eu gostei muito, então você espera que, tipo, vai se manter um certo nível, mas eu realmente não acho, talvez, que a Ellie Hazelwood, ela sirva
um pouco pra escrever romances de fantasia, enfim. A questão também do mistério com a Serena. Gente, eu caguei demais pra esse mistério. Eu não fiquei nem um pouco interessada. Eu achava bem chato, na verdade. E tudo que ela falava, a Misery, era sobre a Serena. E eu ficava, meu Deus, mano, eu sei que é uma pessoa muito importante pra você e quis aparecer e você tá todo tempo em busca disso. Mas às vezes nem era sobre a busca necessariamente, e eu ficava tipo, caraca, cansei. E aí depois, de repente, já não era mais o foco, já aconteciam outras coisas que essa situação acabava ficando um pouco de lado, sabe? Enfim, fiquei realmente totalmente sem interesse nessa questão. No final, a forma como esse caso foi resolvido, eu achei também fraco. A história como um todo também, como foi resolvida no final, o plot, essas coisas, enfim, eu achei bem fraquinho também. Então, assim, realmente eu fui um pouco decepcionada. Eu acho que eu dei, assim, 3 estrelas também pra ele, e 3 estrelas é uma nota boa, mas é porque eu sei que ele funciona pra muita gente. Eu não achei isso aqui uma bomba atômica, sabe? Inclusive as cenas de Hot, quando eu li, eu fiquei um pouco confusa em algumas partes. Eu não entendi o que tava acontecendo e tal. Sabe? O desenvolvimento ali da cena. Certas coisas eram difíceis de imaginar, porque realmente tava confuso. Enfim, a leitura ela é muito fluida, então eu li esse livro muito, muito rápido, muito mesmo. Mas assim, mais pra metade pro final, tinha uma hora que eu só tava lendo mesmo pra terminar. E também porque eu queria mais do casal, e eu senti que demorou um pouco pra desenvolver o casal. E quando desenvolvia o casal, eu sentia que era muito focado nas cenas hot, sabe? Sendo que não é só isso, cara. Não é só isso. Enfim, algumas coisas também muito convenientes, eu achei. Coisinhas que ela resolveu de maneira muito conveniente. Eu li assim, ai, é sério. É sério. Tá bom, então. Ai, gente, foi isso. Eu tô fazendo essas críticas, é claro que não é pra jogar... A Anne Hazelwood, primeiramente, ela nunca vai ver isso, tá? Então, eu não quero que ninguém fique ofendido. Eu não tô falando nada disso pra ofender ninguém, nem os fãs, nem você que gostou do livro. Se você gostou, eu fico muito feliz, porque é muito bom quando você gosta de um livro, né? Só que esse livro realmente não funcionou pra mim. Eu deixo essa crítica de tudo que eu falei, apesar de reconhecer, né, que a Ali Hazelwood, ela tá melhorando na escrita dela, com certeza, no desenvolvimento das coisas. Não achei esse livro de todo muito ruim, mas é claro, ele foi decepcionante pra mim, eu não aproveitei tanto da forma como eu queria. Mas também, como é o primeiro livro, né, dela, focando nesse romance mais paranormal, eu acho que ela tem potencial sim pra nos próximos, se ela quiser, né, desenvolver coisas mais legais, mais criativas, enfim. Outra coisa eu acho também, o último comentário, é que parece, eu vi pelos comentários na internet, né, que ela é meio fã de Crepúsculo, já trouxe referências em outros livros, referências reais mesmo, né, tipo, ah, isso aqui é Crepúsculo. Mas nesse aqui, como não existe o filme, enfim, né, nesse universo, nessa ambientação, eu senti, mano, teve gente falando que ela fez uma reparação histórica em relação a Crepúsculo, porque, né, a saga tem as suas problemáticas. E aqui é como se ela estivesse tentando reparar essas problemáticas, de certa forma, sabe? Eu vi algumas pessoas falando isso. Mas eu não concordo muito, não. Eu li umas coisas assim que eu ficava, cara, isso aqui é muito cópia do Crepúsculo. Uma coisa assim muito específica, que é muito óbvio que é uma cópia de Crepúsculo, só que ela deu outro nome. Aí eu fiquei meio assim, tipo, Mona, dava pra ter feito de outra forma, sabe? Você percebe que isso aqui é uma cópia porque, tipo, você já teve contato com o Crepúsculo antes, quem já teve, né? Mas quem não tem contato com o Crepúsculo não vai pegar essa informação no ar. Então não é uma referência. Referência é quando algo é referenciado, né? Você vai dizer o nome, enfim, e você vai captar ali no ar. Aqui não, ela realmente trouxe esse recurso pra essa história e eu fiquei tipo, cara, isso é muito cópia de Crepúsculo. É a minha opinião. Mas se você discorda, deixa aí nos comentários, porque eu não consegui conversar sobre esse livro com mais ninguém. Então é a primeira vez que eu tô falando sobre ele aqui. E eu quero muito saber, né, se quem não gostou, se juntar aqui ao grupinho pra gente debater um pouco sobre ele, mas sem hate pra autora, pelo amor de Deus. E se você gostou, também vai comentando aí embaixo o que você achou também dessas coisas que eu trouxe, das problemáticas, enfim. E eu tentei não desenvolver tanto pra não dar spoiler sobre a história, tá? O que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram dessas leituras que eu fiz? Deixa o seu like se você tiver gostado, pra você deixar o seu rastro pra eu ver que você esteve aqui assistindo a esse vídeo aqui no canal, tá bom? Se você quiser, eu também te convido a se inscrever aqui pra poder estar acompanhando mais o meu conteúdo. E também apoiando o canal, né, como eu falei pra vocês, é um canal pequeno ainda, então qualquer ajudinha, qualquer like, qualquer coisa que você fizer, qualquer ação que você fizer com esse vídeo aqui vai estar ajudando demais, eu agradeço muito. Então eu espero muito que você tenha gostado, lembrando que os links deles estão na descrição. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.